Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Bora pra essa quarta-feira. E hoje no civil, o STJ disse que união estável e filho depois da hipoteca não impedem por si só a tese de bem de família. E no administrativo, a LC 226 de 2026 autorizou estados, Distrito Federal e municípios a pagarem benefícios congelados na pandemia. No Constitucional, o STF validou provas de busca domiciliar sem mandado quando há fundadas razões. E no empresarial, o STJ afastou execução contra cônjuge em comunhão universal sem prova de benefício ou participação na dívida. E no digital, o TJ Rio Grande do Sul decidiu que prova documentada é o arquivo eletrônico na íntegra e não só recortes ou prints. E hoje a gente trouxe dois comentários. O primeiro é o do Roger Patrick, que falou assim: a chegada dos genéricos à base de semaglutida com a quebra da patente vai mexer completamente com o mercado, movimento interessante. E o Guilherme Chaves Andrade, que falou: bom dia, pessoal. Sempre me impressionou o quanto produtos que envolvem a autoestima, como essas canetas emagrecedoras, movimentam uma quantidade absurda de dinheiro e dá origem a esses casos. Hoje vi que a importação dessas canetas no Brasil está no mesmo patamar ou maior que a do azeite. Pois é, meu cara, mexeu até mesmo com a nossa audiência, porque a maioria dos comentários sobre o episódio de ontem foi justamente sobre essa quebra de patente. Muito interessante a participação de vocês. Bora pro episódio, peguem um café, coloquem o fone e vamos entender juntos como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito civil. A terceira turma do STJ entendeu que a união estável e o nascimento de filho depois da hipoteca não afastam por si só a chance de um imóvel residencial ser reconhecido como bem de família e, portanto, impenhorável, conforme a Lei 8.009 de 1990. No caso, a companheira e o filho de um empresário entraram com embargos de terceiros. O imóvel tinha sido hipotecado para garantir dívidas empresariais quando ele era solteiro e sem filhos, e com o inadimplento foi penhorado em execução da instituição financeira. Eles alegaram que o bem passou a ser residência da família e deveria ser protegido. As instâncias ordinárias negaram, afirmando que a hipoteca anterior à formação da entidade familiar deveria prevalecer e que o credor não poderia ser prejudicado por fatos posteriores. O STJ deu outra leitura. A proteção da Lei 8.009 de 1990 mira a entidade familiar e o direito à moradia. Então, a cronologia sozinha não basta para afastar a impenhorabilidade. Mas o STJ não declarou a impenhorabilidade de forma definitiva. Mandou o processo voltar ao TJSP para analisar um ponto central que ficou sem exame: se a dívida garantida pela hipoteca reverteu ou não em benefício da família. Isso importa por causa da exceção do artigo 3º, inciso 5 da Lei 8.009 de 1990, que admite penhora quando a garantia real é prestada em favor da própria entidade familiar. E se você quer entender o direito sem perder tempo, precisa conhecer o portal de notícias da Loléria. E não é só mais um portal não, viu? Tem análises aprofundadas, estudos de caso, reflexões e opiniões de especialistas, tudo com clareza, sem juridiquês. E por lá você também acompanha as principais decisões dos tribunais e as mudanças na legislação brasileira, sempre com contexto e foco no que realmente impacta a prática e os estudos. O link tá na descrição, clica para acessar o nosso portal. E voltamos com as notícias com direito administrativo. Foi sancionada a Lei Complementar 226 de 2026, que autoriza estados, DF e municípios a pagarem benefícios e vantagens funcionais que ficaram suspensos ou congelados no período mais crítico da pandemia de Covid-19, dando respaldo jurídico para essa recomposição. O congelamento veio da LC 173 de 2020, que entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 vedou a contagem de tempo para concessão de vantagens como anuênios, triênios, quinquênios, adicionais por tempo de serviço, licenças-prêmio e equivalentes previstos em legislações locais. A LC 226 de 2026 não revoga retroativamente as restrições da pandemia. Ela cria uma autorização expressa. Ou seja, é faculdade do ente federativo, não um pagamento automático. Cada governo local decide se vai implementar e como vai operacionalizar. O texto condiciona o pagamento a requisitos fiscais e orçamentários, incluindo disponibilidade financeira e respeito aos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e pressupõe que o ente tenha decretado calamidade pública por causa da pandemia no período alcançado. A lei usa a expressão quadro de pessoal, permitindo abarcar servidores estatuários e empregados públicos seletistas, conforme as normas locais e a regulamentação de cada esfera.
E no direito constitucional, o STF validou provas obtidas em busca domiciliar sem mandado que resultou na apreensão de entorpecentes, ao entender que a entrada de policiais na residência foi legítima por haver fundadas razões previamente identificáveis. A decisão reafirma a jurisprudência sobre os limites da inviolabilidade do domicílio e suas exceções. No caso, a defesa alegou que, por não haver autorização judicial, as provas seriam ilícitas e deveriam ser anuladas. A diligência policial realizada sem mandado foi o ponto de partida para a apreensão das drogas e para a instauração da ação penal. O STF relembrou que a Constituição protege o domicílio como regra e permite ingressos sem mandado apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Em situação de flagrante, a Corte reiterou que é possível a entrada forçada desde que existam elementos objetivos indicando a ocorrência do crime naquele momento. A Corte também reforçou que suspeita genérica não basta. Os motivos da ação precisam ser verificáveis e passíveis de controle judicial posterior, para evitar arbitrariedades. Como o STF considerou esse requisito atendido, afastou a ilicitude e manteve a regularidade da persecução penal baseada no material apreendido. E vamos com o direito empresarial. O STJ afastou a execução de dívida empresarial contra o cônjuge de um empresário casado sob comunhão universal de bens, ao concluir que a responsabilidade patrimonial não pode ser presumida só pelo vínculo conjugal. Para o tribunal, é necessária demonstração concreta de benefício ou participação do cônjuge não empresário na obrigação. No caso, o credor executou o empresário individual e a esposa, alegando que, por ser comunhão universal, o patrimônio comum responderia automaticamente pelas dívidas da atividade empresarial. As instâncias ordinárias aceitaram a inclusão da cônjuge no polo passivo com base na comunicabilidade patrimonial do regime. No recurso, o STJ reformou esse entendimento e destacou que comunhão de bens não significa solidariedade passiva e restrita. Ou seja, o fato de o patrimônio se comunicar não transforma automaticamente o cônjuge que não exerce atividade econômica em devedor de obrigação empresarial assumida apenas por um deles. Segundo o STJ, a execução direta contra o cônjuge só é admitida quando houver prova de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar ou que o cônjuge não empresário participou direta ou indiretamente da atividade empresarial. A decisão também separa dois planos. Uma coisa é a eventual constrição de bens comuns com respeito ao direito de meação. Outra é incluir o cônjuge no polo passivo, que não pode ocorrer automaticamente. E no direito digital, o TJRS decidiu que, para fins processuais, o conceito de prova documentada abrange a integralidade do arquivo digital, e não só trechos selecionados, prints ou recortes do conteúdo apresentado no processo. No caso analisado, a discussão surgiu porque uma das partes juntou aos autos apenas partes de arquivos digitais usados para embasar pedidos e defesas. A parte contrária alegou que, sem o material completo, ficava comprometida a compreensão do contexto e o exercício do contraditório e da ampla defesa. O tribunal destacou que documentos digitais podem incluir elementos além do texto, como metadados, registros de edição e histórico de alterações, que também integram um arquivo eletrônico. Por isso, a juntada parcial pode dificultar a verificação do conteúdo e permitir leituras fora do contexto. O TJRS afirmou que exigir o arquivo completo, quando tecnicamente viável e relevante para o caso, é compatível com o CPC e com o devido processo legal. Quem produz a prova deve viabilizar sua análise, impugnação e contextualização. O tribunal ressalvou hipóteses excepcionais, como sigilo legal ou dados sensíveis, que devem ser tratadas por medidas processuais adequadas. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias penalistas. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de funcionário investigado por desvios na saúde do Amazonas, entendendo estarem concretamente demonstrados os requisitos do CPP, especialmente garantia da ordem pública, risco de reiteração e necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da gravidade e complexidade do esquema apurado. O ex-piloto de Fórmula 1, Antônio Pisonia, foi preso nos Estados Unidos após a agressão registrada em vídeo, ocorrida em via pública. As autoridades locais atuaram com base nas imagens, e o caso segue sob apuração segundo a legislação penal estadual aplicável, observando-se o devido processo legal. Livro autobiográfico relata a trajetória de ex-assaltante que afirma ter participado de numerosos roubos a bancos e permanecer em situação de vulnerabilidade social. A narrativa descreve condutas que, em tese, configuram roubo qualificado e crimes conexos,
com interesse criminológico sem efeitos jurídicos diretos. O STJ negou acesso de terceiro a procedimento de extradição contra acusado de lavagem de dinheiro, ao afirmar que apenas o extraditando e sua defesa possuem legitimidade, diante do caráter administrativo jurisdicional do rito e das exigências da cooperação jurídica internacional. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E ó, Sibeli, hoje vai demorar para ler os nomes porque tivemos muitos comentários na edição passada. Como disse a Amaral Damares aqui, a disputa pela caneca está acirrada. Tô gostando de ver, hein, pessoal? Eu quero agradecer a Gisele, Damares, Shirley, Guilherme, Dali Viegas, Bela, Reinaldo, Ciborgue, Rafaela Alice, Ana Bia, Roger, Felipe Calou, Guilherme, Natália Brasil, Giovanni, Renato Martoni, Bianca Martins e Felipe. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. Não se esquece que você também pode se inscrever na nossa newsletter e conferir o nosso portal. Todos os links estão na descrição. Compartilhe também esse episódio lá nos seus stories e marque a gente no @lo.letter. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.